Meus amados, a paz do Senhor. Estou feliz de poder retornar mais uma vez ao santuário para juntos adorarmos ao nosso Deus de forma poderosa. Agradeço a Deus pela vida do pastor Sebastião, pela oportunidade que ele tem nos concedido de estar aqui mais uma vez cooperando na escola bíblica com a igreja do Senhor reunida. Estou feliz por esta oportunidade. Queridos irmãos, por favor, se você quiser me acompanhar de pé, abra sua Bíblia comigo. Vamos ficar mais um minutinho de pé, lendo Mateus capítulo de número 24, versículo de número 45 a 51. Vamos meditar. Vou estar trazendo aos irmãos uma palavra e espero que os santos possam estar compreendendo a mesma. Mateus capítulo de número 24, versículo 45, que diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, verá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, castigá-lo, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Pode assentar-se. Graças a Deus. Meus amados, nós temos uma passagem bíblica que nos fala sobre a parábola do bom servo e do mau servo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Esta passagem bíblica, ou esta parábola, ela está inserida dentro das parábolas acerca da vigilância, que nos fala sobre o cuidado que nós devemos ter em guardar, preservar e estabelecer a nossa vida como cristãos de forma ilibada, de forma intensa, principalmente nesses dias em que estamos vivendo, dias difíceis, dias de trevas, dias de apostasia, de crescimento e intensa multiplicação das heresias dos nossos tempos. Nunca se houve, nem no tempo dos gregos, tanta manifestação de heresias como nos dias atuais. É de forma terrível, e estamos vivendo dias sombrios na face da terra por causa dos falsos mestres. Mas a mensagem, ela traz para nós o contexto de forma expressiva da visão de Cristo acerca da sua vinda, acerca da espera do servo aguardar o seu Senhor. E aqui nós temos que expressar acerca de alguns pontos que vamos trabalhar com os irmãos tranquilamente, sem pressa, até alcançar o nosso tempo determinado. Temos 1 hora para podermos estar desenvolvendo o texto com os irmãos e aprendendo escola bíblica, uma mensagem mais tranquila para que você possa exaurir o conhecimento das Escrituras. Então eu vou mais tranquilo, mais lento, para os irmãos estarem entendendo a mensagem de forma clara. Os irmãos que estão aí no fundo, aí atrás, estão me ouvindo bem? Estão me entendendo? Muito bem, então eu vou falar lento para que os irmãos possam me entender. Se eu falar muito rápido, pode ser que o som aí perca um pouco a sua qualidade para me transmitir aos irmãos. Então eu vou falar mais tranquilo para que os irmãos possam entender o estudo nessa tarde.
Então nós temos que iniciar dizendo a quem o Senhor confiou. A primeira visão é esta: a quem o Senhor confiou. Quando Jesus fala esta expressão, a quem o Senhor confiou, ele está falando literalmente aos seus servos, aqueles aos quais ele deixou para fazer jus ao seu chamado. Mateus capítulo 28, logo nos versículos finais, 18, 19 e 20, nos diz: ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então essa expressão, a quem o Senhor confiou, aos seus discípulos apóstolos e aos seus discípulos pós-período apostólico, primeiro século da igreja, expansão, crescimento, multiplicação de servos e servas, discípulos de Cristo, no crescimento e desenvolvimento do padrão da igreja na terra. Então a quem o Senhor confiou? A todos quantos aceitaram a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Então essa mensagem não está presa no tempo passado, ela não ficou para os nossos irmãos que foram os apóstolos, nem para a igreja primitiva de Atos, ela permanece a mesma. Por isso nós temos estabelecido o padrão: ide por todo o mundo, ensinando todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele faz a promessa de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a expressão que ele disse, a quem o Senhor confiou, são a todos os cristãos, desde o tempo passado até o presente momento em que estamos vivendo. Então ela não ficou restringida ao passado. Alguns teólogos modernos dizem que os dons espirituais ficaram para a igreja primitiva, para os apóstolos. Esses são os liberais, os teólogos modernos, que não querem ver a manifestação da glória e da presença de Deus no meio do povo, se manifestando de forma gloriosa. Mas a expressão está dizendo, a quem o Senhor confiou, a todos nós. Então se ele confiou esta mensagem à igreja, que é militante, que ela permanece viva, que ela é ativa, que ela não está parada no tempo, que ela está desenvolvendo de forma gloriosa o seu papel como agente de transformação e como mensageiro das boas novas, então nós não podemos ficar desapercebidos com o que está acontecendo, ou desapercebidos com o que está acontecendo em nossa volta. Jesus ele estava dizendo aos seus discípulos que era importante termos prudência. Diga comigo, prudência. Quem é o servo fiel e prudente? Servo fiel e prudente é aquele a qual o Senhor confiou. Servo fiel e prudente, aquele a qual o Senhor confiou este ministério profícuo da transmissão ou manifestação da palavra através dos crentes, dos fiéis, dos servos de Deus. Aí ele estava dizendo, o Senhor confiou seus conselhos para dar-lhe sustento ao seu tempo. Então, pastor, essa expressão, sustento ao seu tempo, há muitas pessoas que confundem essa questão de ser assalariado e viver literalmente de bens materiais na igreja. Mas aqui nessa tradução, ou nesta visão, o texto original diz que é manter o seu tempo com a palavra da vida. Aqui não fala de bens materiais. Aqui está falando literalmente de conservar e manter as pessoas com o poder da palavra, transmitindo a mensagem. Então nós não podemos confundir a tradução do texto do original. Então aqui o texto está dizendo, o Senhor confiou seus conselhos para dar sustento ao seu tempo, unção, poder, manifestação dos dons, a presença dele acompanhando. Por isso Jesus disse aos seus discípulos em Marcos 16 que os sinais seguiriam os que crescem, lá no final do texto dizendo que o Senhor estaria cooperando com ele, com os sinais que iriam se seguir. Então esta manifestação do sustento ao seu tempo, manifestação de dons espirituais, autoridade, poder divino, graça
graça revelada, o Espírito Santo inspirando os cristãos, era o sustento que viria sobre os servos de Deus. Esse sustento ao seu tempo significa realizar alguma coisa também em horas regulares. A seu tempo, está dizendo, desenvolver a manifestação da palavra ou realizar para a obra de Deus ao seu tempo, em horas regulares, e esperar o Senhor a qualquer instante. Trazendo para nosso entendimento claro, nós não temos tempo para ficarmos parados. A todo instante temos que estar prontos para transmitir a mensagem, para levar a tempo oportuno, momentos esperados ou inesperados, em qualquer que seja a oportunidade, levarmos a mensagem de Cristo aos que perecem. Então devemos estar atentos a esse contexto. A expressão a seu tempo significa realizar algo maior, estar à disposição, estar pronto, estar habilidoso com as coisas que o Senhor colocou à nossa disposição, ou estar à disposição aos talentos que o Senhor outorgou aos seus servos, aos seus conservos, aos seus discípulos, aos seus filhos aqui, para desenvolverem o princípio e a forma clara de evidenciar o poder do Evangelho. O Senhor, Ele observa que nós estamos experimentando nesses dias um dos tempos de maior conforto da igreja, aqui principalmente no Brasil. Um dos tempos de maior conforto para as pessoas vivem confortavelmente, grande maioria uma boa casa, a grande maioria carro, uma grande maioria uma forma de se locomover com facilidade, tem conforto na sua vida pessoal, uma grande maioria bom emprego, uma boa colocação profissional. Então vemos esse tempo de conforto, e nós chamamos a expressão de uma zona de conforto em que se vive ultimamente. É certo que muitos cristãos vivem com momentos cruciantes, de expectações, de provações, de privações, falta de emprego, enfim, esse é o curso natural da vida que não tem como evitar. Sofrer, enfrentar dificuldades é o curso natural da vida. Todos vão passar por isso. Viver bem, viver momentos difíceis é o curso da vida. Mas o que eu estou dizendo é a facilidade que temos hoje de viver, de se locomover, de possuir, de obter as coisas materiais. Então nós temos que compreender isso. E o Senhor, observando a nossa geração, Ele deixa claro, evidencia isso, porque a Bíblia se renova a cada manhã, ela traz a revelação para agora. O Senhor chamando-nos a atenção para estarmos sóbrios, vigilantes, apercebidos, cuidadosos, cautelosos acerca da vinda iminente do Senhor. Por isso a preocupação dos servos estarem pregando o Evangelho. E como nós temos essa terrível facilidade hoje para as coisas, e o desenvolvimento e a expansão da informação através da internet, como nunca se houve em todas as épocas, como se é tão fácil transmitir uma mensagem, como se é tão fácil conhecer alguma coisa de outro lado do mundo, rapidamente chega aqui, num abrir e fechar de olhos, a informação rapidamente, como um grande raio no meio da humanidade. Então nós temos essa facilidade, e isso facilitou a transmissão do Evangelho, mas tem levado muitas pessoas ao engano, a se perderem o tempo. E Jesus está dizendo que bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor o achar servindo assim, dedicado, pronto, à disposição. Esse bem-aventurado traz um termo específico para coisas, para pessoas ricas lá no passado, e também fala sobre expressões dos deuses gregos, um estado de grandeza, um estado de felicidade gigante, a expressão do termo grego. Mas aqui Jesus traz para a visão espiritual, no passado para a visão material, bem-aventurado em grandezas humanas, coisas eternas, para os deuses pagãos do Olimpo, do panteão grego. Mas aqui Jesus traz a expressão bem-aventurado para a expressão da grandeza de servir e sentir a alegria e o gozo de fazer em prol do reino e para Deus. Quem está entendendo, diga amém.
Então nós temos que entender que esta tarefa outorgada à igreja, ela não pode se limitar ao conhecimento de pessoas naturais comuns. Ela deve se expandir, trazer crescimento, porque quando Deus nos deu e nos dotou intelecto, Ele está nos capacitando a interpretar através do Espírito Santo a sua palavra e ter compreensão da mesma para levar a esta explicação. Esse entendimento os que estão perecendo na caminhada, e eu preciso que você entenda isso nessa tarde. O servo aqui representado denota-se de pessoas que estão prontas, que estão disponíveis, que não tem nada que venha lhe impedir de continuar avançando em prol do reino de Deus. Mas a maior dificuldade que temos nesta geração são pessoas disponíveis a se dispor verdadeiramente em prol do reino de Deus. Como disse há pouco, as facilidades estão afastando as pessoas dos princípios regidos pela palavra, acerca da vocação espiritual, do desejo ardente de se fazer obra de Deus, de se tornar um ensinador das Escrituras, se tornar um pregador da palavra de Deus, de estar pronto para ser um discipulador de novos cristãos, estar preparado para adorar a Deus em essência, em verdade, estar pronto para fazer com que a verdadeira essência da adoração brote do coração, que permanece fervoroso em uma vida dedicada na oração a Deus. Então o que nós precisamos entender é que Deus está esperando um servo que quando Ele voltar o encontre, servindo assim, dedicação, entrega, renúncia pessoal, uma vida de posteridade para os seus que estão vindo aí atrás. Eu tenho que deixar um legado para alguém. Eu não posso estragar a minha chamada com maus exemplos que estão por aí. Eu tenho que ver as pessoas que verdadeiramente testificam da grandeza de Deus, e vou expressar o que Jesus está dizendo, que Ele vai estar procurando aqueles que estão servindo a Ele com verdade, com fidelidade, e tem esse sentimento de bem-aventurança, um sentimento de gozo eterno sobre si, uma alegria não momentânea, mas permanente pelo Espírito Santo de Deus. O que nós temos que compreender aqui é que Jesus estava chamando a atenção dos nossos irmãos no passado, que nós deveríamos ter cuidado em zelar pelo que Deus nos concedeu, talentos, habilidades. Quantas pessoas que estão aqui hoje nessa tarde na escola bíblica têm talentos e habilidades e estão parados nas suas igrejas? Quantos irmãos que estão aqui que estudaram música lá atrás no passado, mas seu instrumento está guardado, você não toca mais instrumento na sua igreja? Quantos irmãos que estão aqui que um dia foram professores de escola dominical, mas nem na escola bíblica dominical não vão mais? O Senhor está dizendo: eu quero encontrar você quando voltar servindo assim, da mesma forma, com o mesmo fervor, com o mesmo ânimo, com o mesmo sentimento que um dia o Senhor te encontrou quando você o aceitou lá atrás. Ele quer te encontrar servindo bem, fazendo bem as coisas para Deus. Mas a nossa geração está preocupada em viver melhor a sua vida pessoal. Isso não é pecado. Você querer uma vida boa, ter uma boa casa, se vestir bem, se calçar bem, ter uma boa e farta mesa, uma geladeira bem recheada, você ter condições de abençoar os filhos, viver uma vida saudável, abençoada prosperamente, materialmente falando. Mas você não pode estar desapercebido com os valores da vida cristã. Pode-se ter todas as riquezas, mas se perder a grandeza do reino, se perde tudo, porque a riqueza fica, a fama fica, a glória fica, a influência fica, e a eternidade nos aguarda, com Cristo ou sem Cristo. A preocupação de Jesus é encontrar os seus discípulos servindo bem e servindo assim. Qual é a nossa preocupação hoje? Qual é a nossa preocupação agora? Aqueles que são nomeados para levar avante as tarefas estabelecidas pelo Mestre, pelo Senhor da obra. Quando ele encontra a mulher samaritana junto ao poço, e os seus discípulos chegam assustados porque ele estava conversando com a mulher junto ao poço, logo Jesus olha para ele e diz assim: levantai os vossos olhos, rapazes, tenham olhado, os campos já estão brancos para a ceifa. Vocês estão dizendo que ainda falta 4 meses até que venha a ceifa, mas já está tudo pronto, já estão brancos.
E os discípulos ficaram sem entender nada. Ele estava dizendo: vocês devem entender que existem muitas samaritanas por aí em volta de vocês, vocês não estão percebendo. Os frutos já estão prontos para serem colhidos, mas o que vocês estão fazendo? O texto reflete a preocupação de Cristo pela salvação. E isso você vai trazer em todo o ministério do Senhor Jesus: a preocupação em resgatar, a preocupação em salvar, a preocupação em trazer alguém ao conhecimento da verdade. E nós precisamos compreender que a tarefa estabelecida pelo Mestre é que nós devemos pregar o Evangelho, anunciar a mensagem do reino de Deus. Não podemos estar desapercebidos ao conteúdo, a mensagem que Ele nos concedeu. A igreja primitiva pregava 3 mensagens diretas. Primeiro, a vinda de Cristo, sua primeira vinda. Depois, a sua ressurreição. Terceiro, claramente unida com a ressurreição, a sua ascensão. E então a terceira mensagem direta, a sua volta. Então, ministério terreno inicial profético vindo aqui. Depois, a sua crucificação, ressurreição e ascensão. E depois o retorno. 3 mensagens únicas da igreja. Não existiam outras mensagens. Era a profecia da vinda que ele veio, ministrou, depois a seu martírio e ascensão, e após o seu retorno, a mensagem do retorno. E nós estamos vivendo algo diferente. Com essa multiplicação de placas denominacionais de igrejas por aí, 90% fundadas na Assembleia de Deus, os homens saíram daqui e abriram outras igrejas por aí afora. Esse povo criou tanto tipo de igreja: comunidades A, comunidade B, ministério tal, ministério tal, ministério, e houve-se uma confusão terrível de valores morais. Doutrinas essenciais da Bíblia se pregam até, mas os valores morais invertidos. E a preocupação é levar a mensagem que direcione o pecador às verdades de Deus. E essa responsabilidade não está só ao pastor da igreja, ao evangelista, ao presbítero, ao diácono, ao cooperador. É todo o corpo da igreja tem a responsabilidade de servir ao Senhor até que Ele venha. Quem está entendendo, diga amém. O servo aqui representa, denota-se pelo sentimento prudente em transmitir a mensagem da vida, transmitir a mensagem que transforma, a mensagem que produz restauração. De que adianta nós chegarmos aqui e fazermos N promessas aos irmãos: olha, você que não é crente, eu quero dizer para você, venha para Cristo, porque aqui você vai alcançar a esperança da vida eterna. Mas tem mais: você vai ser rico, você vai abençoar, ser abençoado na terra, você vai colher o melhor dessa vida. Olha, irmão, Deus pode proporcionar tudo isso para nós, mas depende da minha renúncia pessoal diária. Mateus 6,36 diz que se nós estivermos com o nosso coração em um tesouro, nós estamos perdidos. Porque onde está o seu coração está o seu tesouro. Jesus disse: buscai primeiramente o reino dos céus e as demais coisas vos serão. Buscai primeiramente o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A mensagem de prosperidade é bíblica. Nós não somos contra a mensagem da prosperidade, desde que ela venha acompanhada com valores cristãos. Que nós devemos viver uma vida piedosa, de entrega, renúncia. Marcos 8,34 diz o quê? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e seguir a Jesus é renunciar valores familiares, vida padrão na sociedade, amizades, influência. Impõe-se renúncia ao servir a Cristo. E o problema é que as multidões não querem fazer isso, passar pelo processo da renúncia, deixar alguma coisa que lhe faz falta, que vai fazer sentir desejo de ter. Renunciar é isso, é você tirar de você uma coisa que vai lhe fazer falta, aparentemente. Mas aqui o texto está dizendo que ele está procurando um servo que vai ser fiel, prudente, bem-aventurado, e que quando ele voltar vai o achar servindo assim.
Aí eu pergunto para você essa tarde: você está pronto para se encontrar com Cristo? Nas suas mãos existem obras que podem ser colocadas à prova? Realmente o seu trabalho cristão está sendo efetivado na sua igreja? Você consegue efetuar um bom serviço cristão na sua casa, local de adoração, onde lá está o seu pastor para te indicar as coisas espirituais para que você possa fazer, desenvolver? Ou você está servindo a Deus somente por aparência? Porque nós não podemos ser cristãos de aparência. Ele está dizendo para mim e para você que ele está procurando alguém que quando ele voltar eu encontre fazendo assim, trabalhando no reino, fazendo a obra. A expressão aqui que Jesus está dizendo, ele está falando: você não pode perder tempo, é agora o tempo, o momento é este, anunciar a volta do Mestre. Jesus está voltando. Alguém está dormindo aqui esta tarde ou está acordado? Ele está voltando, e mais do que nunca a igreja deve se despertar. Eu estava dizendo ao pastor Mauro aqui, pastor Valdir, há pouco, que alguns anos atrás, uma hora dessa, o templo estava cheio de pessoas, lotado. Hoje estamos no domingo, encerramento da nossa escola bíblica, e olha a quantidade de pessoas que estão aqui, aqueles que estão com desejo de Jesus, com vontade de ouvir acerca do reino de Deus. As pessoas não estão preocupadas mais acerca das coisas eternas. As preocupações da vida, as coisas temporais tomam conta, sobressaem-se acerca do reino de Cristo e da sua vontade. Nós temos que entender que o alimento espiritual alude à vida eterna. Voltando um pouco aqui ao texto, a expressão sustento refere-se literalmente à nossa vida cristã, o alimento espiritual que alude à vida eterna. Quando eu ministro, quando eu prego, eu estou alimentando alguém, fortalecendo a sua fé, lhe fazendo crescer. Quando eu aconselho alguém, eu estou lhe fazendo levantar-se do pó, colocando ela numa posição novamente, para que ela possa continuar servindo ao Senhor com fidelidade, com alegria. Jesus está dizendo que os elementos necessários para isso é uma vida de oração, de leitura da Bíblia devocional, adorar a Deus em espírito e verdade, e crer que o Senhor está voltando. Ele está te procurando aqui esta tarde, para que Ele possa te fazer um indivíduo, um homem, uma mulher de Deus, revestido de autoridade, de poder, para que a mensagem não fique presa dentro do seu coração, mas que você esteja pronto para transmitir a mensagem. Nós estamos orando para que Deus levante ministros nesses últimos tempos que preservem os valores morais na igreja. O que eu vou dizer aqui é muito sério. Mandaram um vídeo para mim que falando sobre vestimentas, sobre roupas, pessoas se vestindo de qualquer jeito. Aí perguntaram ao padre o que ele achava daquelas roupas cultas das mulheres, se demonstrando um pouco da sua nudez. Ele disse: olha, eu não vou falar nada contra isso, cada um veste como se quer. Aí colocaram um padre tradicional para falar, e o padre tradicional disse assim: nós devemos ser fiéis às pessoas que estão em nossa volta e honestos. A partir do momento que a pessoa se veste de qualquer maneira, ela vai estar demonstrando a sua infidelidade para com Deus e para com a sociedade. Porque quando as pessoas olharem para você de qualquer maneira e verem que você está provocando a sensualidade, você está sendo desonesto para com Deus, desonesto para com o seu próximo, e você não se ama a si mesmo. Isso um padre dizendo de roupas curtas e roupas imorais. Aí nós temos hoje uma classe de igrejas modernas que as pessoas se vestem de qualquer jeito, está tudo bem. Se o pastor chama, repreende ou fala alguma coisa, não tem problema nenhum. Mas o Senhor está dizendo: está na hora da igreja voltar à essência da moralidade nesses últimos dias. Existe um padrão moral para se estabelecer, para se obedecer, para se respeitar na sociedade e perante Deus honrar o seu nome aqui nesta terra. O Espírito Santo está dizendo que está na hora da igreja levantar a sua voz mais uma vez e clamar ao Deus dos céus para que a pureza venha redundar em uma voz uníssona no meio do seu povo, para que a santidade venha ter prioridade novamente na igreja. Não podemos perder valores. A igreja primitiva, ela experimentou o poder efetivo do Espírito Santo como uma dinamite abundante todos os dias, a toda manhã. Quando Paulo
Efésios 5,18, enchendo do Espírito Santo é ser repetidas vezes por dia cheio do Espírito Santo, ou seja, o Espírito de Deus enchendo-lhe a vida todos os dias, de manhã, à tarde e à noite, comunhão com Deus, a presença do Espírito Santo, comunhão com Deus, a presença do Espírito Santo. Por onde a pessoa passa, vai ter o reflexo desta glória sobre si. Levante as suas mãos para o céu por um minuto. Eu oro a Deus esta tarde e digo ao Senhor Jesus desta forma, que o Espírito Santo convença os corações de forma poderosa e derrame o Espírito piedoso da igreja primitiva sobre a igreja desses dias atuais, para que possamos enxergar o céu por dentro e não na aparência, que possamos contemplar um Deus santo na sua essência e nos seus atributos morais, um Deus poderoso que julga os homens nesta terra com seu olhar de santidade e que veste os fiéis com uma veste de santidade. Que esta tarde possamos estar recebendo a autoridade do céu para pregarmos o Evangelho puro, o Evangelho santo, o Evangelho separado, o Evangelho diferente das demais que estão sendo pregados. Que a presença do Espírito Santo venha renovar a nossa visão de reino de Deus na terra. É necessário estarmos revestidos de poder nesta geração pecadora que estamos vivendo. A unção de Deus deve viver em nós diariamente. Oh, quem está sentindo a presença dele aqui essa tarde? O Espírito de Deus está nos chamando a uma vida saudável do Evangelho, a uma vida piedosa no Evangelho, a uma vida separada do mundo do Evangelho. Jesus está dizendo, ele quer encontrar alguém servindo assim, um servo fiel, prudente, que quando ele voltar o achar servindo bem. Oh glória, aleluia, oh aleluia, oh aleluia. A igreja primitiva não se esforçava muito, irmãos. Ela se reunia, louvava a Deus, ouvia o ministro pregar o Evangelho. Jesus batizava, curava as pessoas naturalmente. Hoje é necessário campanha de 7 semanas, campanha de não sei quantos dias, campanha de não sei quantos meses, para poder alguém alcançar milagre naqueles dias, não. Depois da Segunda Guerra Mundial, veio a manifestação da chamada os ventos do Espírito, onde os televangelistas americanos começaram a soprar, o povo cair, aí veio se arrastando. Depois veio as cruzadas na década de 50, de 60. Depois veio os movimentos da unção da cura. Depois veio os movimentos ali de Toronto, do Canadá. Aí veio embora, o povo imitando animal, cachorro, gato, bicho, de tudo quanto é jeito. E veio as inovações chegando. Quanto mais inovação, menos glória e poder real aparecia na igreja. Mas o meu Deus está dizendo que quando ele encontrar alguém servindo bem, as coisas vão acontecer diferentes. Oh, Machéria, Macaia, Subtaracé. O Espírito Santo está encontrando, procurando alguém aqui esta tarde, para que ele possa usar de forma poderosa ainda. A igreja tem toda a liberdade para adorar, para fazer a obra, para buscar. Se nós buscarmos a presença de Deus, o ministério da igreja vai estar envolvido num todo, não só em departamentos. Ou irmãos, departamentos de vez em quando dá tanto problema que tem hora que a gente fica falando, meu Deus, para que existe negócio de departamento da igreja? Mas tem que ter para o povo aprender a se comunicar entre si, ter unidade, senão não vai. Mas tem dia que o negócio é tão cheio de problema que dá até uma angústia na nossa alma. Mas é lá que Deus quer te usar. Então, pelo amor de Deus, tenha unidade com o Espírito Santo e com o teu irmão, para que quando você levantar a sua voz, o Senhor use a sua voz como instrumento na hora que estamos vivendo. Fale para esta pessoa que está ao seu lado, é Ele que está te procurando. O Senhor está te procurando, o Senhor está te procurando. Até você entender o que eu estou dizendo, o Senhor está te procurando. O Senhor está te procurando. Oh, aleluia. Uma vida particular, uma vida de intimidade, uma vida de prudência, com sabedoria. O servo fiel e prudente, ele recebe de Deus uma diversidade de dons, talentos, para serem usados em prol do reino de Deus.
Esta manifestação da graça sobre nós vem para que Deus nos use de forma múltipla na sua casa. Tem pessoas com muitos talentos, que pregam, que cantam, que tocam, que ensinam, não pensam. Mas tem pessoas que só ensinam, tem pessoas que só pregam eloquentemente, tem pessoas que só sabem evangelizar, tem pessoas que só vivem orando. Então cada um tem a sua utilidade na igreja, mas o Senhor está dizendo: eu quero te encontrar fazendo assim. Você está efetuando o que Deus te deu como talento? Sim ou não? Você está usando os dons e talentos que Deus te deu? Você consegue fazer o que Deus que o Senhor colocou nas tuas mãos? Ele está dizendo que está na hora de nós fazermos aquilo que Ele nos chamou para fazer. Se Ele nos deu sabedoria, isso é usado de forma positiva para o crescimento da igreja. Se Ele me deu conhecimento, é usado de forma positiva para a expansão da igreja. E eu tenho que saber em que lugar eu tenho que estar na igreja. Cada um dos santos que estão aqui, homens e mulheres, sabe qual é o seu lugar na igreja, qual é o seu lugar na casa de Deus. O negócio é você entender que Ele quer te achar fazendo assim, da maneira que deve ser feito. O objetivo principal do reino para nós, o objetivo principal sempre será esse: pregar o Evangelho. Um cristão que passa a vida toda e não consegue levar uma vida para Cristo está errado, tem um problema. Como você vai viver 20 anos na igreja e nunca orou por alguém aceitando a Jesus? Você nunca conduziu alguém para a igreja para ser crente? 20 anos como cristão, 30 anos numa igreja e não conseguiu discipular uma alma. Ele está perguntando: qual é o seu papel na igreja? O que você está fazendo em prol do crescimento do reino de Deus? Nós precisamos entender a vocação que Deus nos deu. Bem-aventurado aquele servo aqui o seu Senhor, quando vier o achar servindo ou fazendo assim. Bem-aventurado aquele servo. Essa expressão é usada mais de 55 vezes no Novo Testamento, trazendo um sentimento de gozo, de alegria. Mas a expressão real aqui é da satisfação em levar a mensagem do reino. Esta é a expressão dessa bem-aventurança, em levar o conhecimento, é transmitir Cristo a quem está perecendo. Você já foi bem-aventurado em transmitir essa mensagem a alguém? Você conseguiu receber essa satisfação de Jesus salvar alguém através da sua oração, da sua imposição de mãos, de você convidar, levá-lo para o altar? É uma alegria que não tem preço. Jesus está dizendo que enquanto estivermos aptos para o reino continua avançando. Se nós paramos, Deus levanta outro no nosso lugar. Se você parar, Deus vai levantar outro. Se você se calar, Deus vai levantar outro. Alguém tem que continuar fazendo. A obra não vai parar por sua causa. Quem está entendendo, diga amém. A responsabilidade é: Deus me deu uma capacitação para fazer a obra dele, Deus me deu habilidades, Deus me deu conhecimento, Deus me deu autoridade para fazer. Por que eu não estou fazendo? Não, pastor Cristiano, o senhor não entende. Lá na minha igreja, meu pastor é muito difícil, muito bravo, muito duro, e por isso você não está fazendo nada. Deus está usando o seu pastor para te despertar, porque você não está fazendo, e Ele está te chamando a atenção, e você está dizendo que Ele é muito bravo, muito duro. Mas você precisa despertar do sono espiritual e fazer o que Deus quer que você faça. É tempo de nós despertarmos, irmãos. Os dias são maus. Os dias são maus. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe conferirá todos os seus bens. Irmãos, o Senhor está dizendo: em verdade vos digo que eu vou lhes confiar todos os meus bens. Ou seja, o reino é de Deus, mas eu estou colocando nas tuas mãos dons e talentos para você fazer ele crescer, expandir.
Você trabalha em uma empresa, seu patrão chega, ele dá ordens e te dá algumas funções e diz: olha, está em tuas mãos, esse departamento é seu, faça prosperar. Ele volta depois de um ano para conversar com você, e em vez de crescer, diminuiu. O que é isso? O que está acontecendo? Não houve mudança? Não, é que o meu patrão é muito duro, ele é muito severo, então eu tentei preservar, perdi algumas coisas, mas está aí, não perdi muito nada, não teve prejuízo. Mas você não fez nada, é negligente, infiel. A nossa preocupação, irmãos, é expandir o reino de Deus, fazer com que o reino cresça, mas isso depende da minha disponibilidade. Falei no início, você está disposto a renunciar a alguma coisa em prol do reino. Se não acontecer isso, está difícil, não tem como crescermos. Ele está dizendo que ele colocou os seus bens nas suas mãos. O Senhor colocou bens nas suas mãos, irmãos. O que você vai fazer em prol disso? Até quando você vai permanecer com esses bens de Deus nas mãos e não vai multiplicá-los? Precisamos rever isso. Versículo 47 de Mateus 24: em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Ele o colocou sobre os seus bens. Depende de você avançar, desenvolver, fazer a obra de Deus, desenvolver algum projeto especial na casa do Senhor, se disponibilizar, dizer: pastor, estou pronto, vamos juntos, vamos chorar, vamos orar. Precisamos despertar, igreja. O texto está dizendo de forma expressiva aqui, e tanto no judaísmo quanto no cristianismo existe um bem comum acerca do reino de Deus. O reino de Deus não pode permanecer parado, tem que estar em movimento. Eu vou repetir: o reino de Deus deve estar em movimento, não com movimentos, mas em movimento. E esse movimento é que faz a igreja permanecer viva, ela desenvolvendo os seus projetos locais, expandindo o crescimento, visitando, fazendo a obra prosperar. E isso é o melhor que se deve fazer. Deus está dizendo para mim e para você nesta hora. 1 Coríntios 6, versículo 2, na parte B, diz assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Se ele deu essa responsabilidade dos santos julgar o mundo através do testemunho de Cristo, transmitindo a mensagem, como eles serão julgados se não ouvirem a mensagem? Como pregarão se não forem enviados? Como ouvirão se não forem ninguém pregar para este povo? Agora de manhã o missionário dizendo que ele estava nas montanhas frias da Guatemala, tremendo de frio, solitário, clamando, dizendo: Deus, o que o Senhor me mandou fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui neste frio? Podia estar no conforto da minha família, guardado debaixo do cobertor quentinho, mas eu estou aqui, o Senhor me mandou na Guatemala pregar aqui no frio. A mensagem não é só para o meu bem-estar, a mensagem é para a salvação do mundo. Levante as suas mãos para o céu. Você não está entendendo o que Deus está dizendo. Permaneça com a mão levantada o mais alto que você puder, para você entender. A mensagem não é para o meu bem-estar, para a minha salvação pessoal. A mensagem é para salvar o mundo. A mensagem é para transmitir salvação ao mundo. A mensagem é para trazer vida aos que estão perecendo. Você é o homem, a mulher que Deus escolheu para pregar o evangelho de poder, que transforma o pecador em uma nova criatura, que tira a prostituta do bordel e traz para o templo para ser uma mulher de Deus, que tira o alcoólatra dos bares, dos botecos, para chegar no altar para ser um pregador do evangelho, que tira o homossexual travesti lá do meio das orgias para ser um príncipe de Deus na casa do Senhor. Deus te chamou para trazer salvação ao mundo.
instantes e vão morrer. E nós cristãos sabemos da punição eterna. Já estou finalizando, tenho apenas 12 minutos. Ai, Jesus, aleluia. Diz o texto: mas se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Lançará a sorte sobre os hipócritas, os ímpios, infiéis. Irá para o Hades, lugar do tormento, para o Seol, para o Tártaro, para o inferno literal, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga, onde não haverá bem-aventurança, onde não haverá gozo eterno, onde não haverá satisfação, onde não haverá um sentimento de alegria, haverá tormento de eternidade em eternidade. E como livrar alguns, arrebatando-os do fogo, como disse Judas? Diga comigo: pregando o Evangelho. Diga comigo: pregando o Evangelho. Diga comigo: pregando o Evangelho. Então pergunte para o seu irmão: está pregando o Evangelho, irmão? Pergunte para ele: está pregando o Evangelho? Ou você está se esquecendo que você deve pregar o Evangelho? Você deve pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, louvar o nome do Senhor no Evangelho, despertar para se pregar a Cristo. Oh, a cruz atrai pecadores, a cruz transmite salvação aos pecadores que são atraídos pelo poder do seu sacrifício. Precisamos entender o poder do sacrifício para que possamos pregar o Evangelho com poder. Queridos irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos voltar ao sentimento vivo do Evangelho. Precisamos renovar as nossas forças. Precisamos voltar a ser igreja que chora, que vai para os cultos de ensino para orar 1 hora de joelho, que vai para as madrugadas das 5 às 6 da manhã para gemer aos pés do Senhor, que passa as suas vigílias ainda com o Senhor Jesus aos seus pés, dizendo: Deus, dá-nos almas, dá-nos almas, dá-nos almas. Precisamos reavivar esta chama, pregar o Evangelho, não viver em 4 paredes, igrejas todos os dias. Precisamos pregar o Evangelho. Quantos jovens têm desejo de ser pregadores hoje? Quantas moças têm desejo de serem mulheres do ciclo de oração hoje? Me diga, pai, me diga, mãe, quantos têm desejo? Porque nós, pais, não motivamos eles. Nós, pais, não temos dado exemplo de oração. Nós precisamos despertar a igreja mais uma vez, a voltar ao Evangelho, antes que seja tarde para muita gente. Eu estou pregando com muito temor aqui esta tarde, com muita responsabilidade. E eu estou muito preocupado com o sentimento de Cristo no coração de muitos que estão nas igrejas, preocupados em posição. Quantos saem daqui nervosos, ontem brigando, chutando, bravos, dizendo: trabalhei tanto com o pastor. Você está trabalhando para pastor? Então você está no lugar errado, meu irmão. Você deve preocupar com o reino e para Deus. Não trabalhe para pastor, trabalhe para Deus. Se você não foi chamado ontem, pelo amor de Deus, depois você vai ser chamado, mas espere. Entenda que a chamada não vem do homem, a chamada vem de Deus. Aleluia. Oh, o Senhor está nos chamando a permanecer trabalhando, 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 trabalhando em prol do reino, em prol do Evangelho. Oh, aleluia, aleluia. Eu sei que alguém está entendendo esta mensagem desta tarde. Eu sei que alguém está entendendo o que Deus está falando aqui. Eu encontro aqui um coração que está absorvendo a mensagem pelo Espírito Santo. Eu sei que alguém está entendendo que o Espírito Santo está dizendo: eu tenho pressa desta obra, eu tenho urgência desta obra, e você é a peça-chave para que esta obra permaneça avançando e crescendo
Pega esta pessoa. Aleluia. Levante a mão dele, levante a mão dela. E diga: Deus, há uma chamada na vida do meu irmão, da minha irmã. Eu sei que o teu Espírito está convocando, está alistando agora alguém de forma especial. E esta pessoa pode ser a que eu estou segurando nas mãos agora, Senhor. Eu sei que o teu Espírito tem liberdade para operar onde o homem não pode operar, onde o homem não pode chegar. Então, se a verdade é que esta tarde desta palavra, que o Senhor comece a trazer renovo para este coração que aqui está, que haja quebrantamento, que haja lágrimas, que haja novamente o sentimento de fazer a obra, pregar o Evangelho, lágrimas que brotam no coração de um crente fiel e prudente. Quando o Senhor chegar e voltar, Ele vai te encontrar fazendo a obra, aleluia, fazendo a obra, pregando o Evangelho com poder. É você que Deus está chamando, mulher de Deus, é você, homem de Deus, que Deus está chamando. O Espírito Santo está te chamando de forma poderosa, piedosa, gloriosa. É a hora de Deus para a sua vida. Recebe a presença do Espírito Santo, recebe a presença do Espírito Santo, recebe a presença do Espírito Santo. Deus está trazendo a evidência do seu poder sobre a tua vida agora. Deus traz coisas novas. Ele disse que te colocou sobre os teus bens. Os bens de Deus estão nas tuas mãos, os dons, habilidades, talentos para se usar na obra de Deus. Começa a sentir que este poder vem sobre a tua vida agora. Sinta a presença de Deus sobre a tua história agora. Alaba, Xanda, Alabaia, Séria. Se você é batizado no Espírito Santo, recebe o renovo de Deus agora. Sinta a presença do Senhor renovando as tuas forças. Caia por terra toda dúvida, toda embaraço agora. Jesus quer batizar com o Espírito Santo, renovar vidas, fortalecer a tua visão, abrir os teus olhos agora. Recebe a presença do Espírito Santo, recebe a alegria do céu agora. Jesus não chama pessoas erradas, Ele só chama servo que está pronto. Se você está nessa chamada, então você está sentindo a presença do Espírito Santo confirmando a tua chamada. Vai acontecer, meu irmão, vai acontecer, minha irmã. A chamada de Deus é evidente na tua história. É o tempo de Deus mudar a tua vida. Oh glória, o retorno cortou aqui, irmão, aleluia. É o tempo de Deus mudar a tua história nessa tarde. Deus está trazendo coisas novas. Deus está trazendo coisas novas. Ore comigo, ore comigo, ore comigo, ore comigo, até o Espírito Santo transbordar do seu coração, até você sentir que Deus está renovando as tuas forças. Ore comigo, abre a tua boca para o Senhor agora. Abre teus lábios, como diz o salmista no Salmo 81:10. Abre bem a tua boca e eu preencherei. Então comece a adorar, comece a abrir o seu coração e dizer: Deus, eu quero ser o instrumento nesta última hora da igreja. Eu quero pregar o Evangelho, eu quero transmitir o Evangelho, eu quero fazer parte desta última grande colheita na terra. Eu quero ganhar almas. Peça almas, peça almas, peça almas nesta última hora. Diga: Deus, dá-me almas, 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 dá-me almas. Aleluia, aleluia. Alguém que está ao seu lado que veio aqui esta tarde, que está afastado da igreja, que se afastou, se desviou, não importa a causa, o motivo, traga esta pessoa aqui à frente agora para aceitar a Cristo. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida agora. Você se afastou da igreja, se desviou e precisa receber de Deus a renovação da sua mente. Sai do seu lugar agora e venha para a vontade de Deus. A primeira vida já está chegando. Onde está a segunda pessoa? A igreja levanta as suas mãos e vai glorificando a Deus. Oh, Mabassúria, Calabachada. Onde está a segunda vida preciosa que o Senhor está chamando? Oh, quando o Senhor chegar, vai te encontrar trabalhando na seara.
te aguardando. Eu sei que você está aqui. Eu sei que você precisa de uma vida nova, de uma mudança radical na tua história. Retroceda agora. Permita que o Senhor Deus mude o teu cativeiro e você tenha alegria, mas uma alegria diferente, uma alegria que só Jesus pode oferecer. Tem mais alguém para o Senhor? Tem mais uma vida? Se não há igreja, levante suas mãos. Vamos orar para essas pessoas. Querido Deus, em nome de Jesus, te louvamos, te glorificamos por estas vidas preciosas que estão aqui. Senhor, te aceitando, reconciliando, pedindo perdão dos seus pecados. Eu peço a ti, lança no mar do esquecimento todo pecado, toda transgressão, toda iniquidade. Dá garantia da vida eterna a estas pessoas. Que estes homens e mulheres possam servir ao Senhor com alegria até a tua volta iminente. Nós te louvamos, Senhor, e cremos no poder do Evangelho, em nome e para a glória de Jesus. A igreja pode dizer amém? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.